quando começou um espírito sadio de reforma, diante dos excessos que se cometiam no século XVI, logo apareceram os reformadores protestantes. E desses reformadores, o mais radical foi João Calvino, que tinha uma mentalidade extremamente puritana, rigorista, fria, e tinha a pretensão de construir uma sociedade integral, ou seja, guiada pelos princípios teológicos da sua seita. O resultado foi que, através das sociedades puritanas que foram se criando a partir da reforma calvinista, foram se cometendo atrocidades por todos os lados. Mortes, coisas muito piores do que as que aconteceram durante o período da Inquisição. Muito mais drásticas, porque havia uma concepção totalitária da sociedade. Quem inventou o totalitarismo foi, na verdade, João Calvino, nos modos modernos, como nós conhecemos. Ou você está dentro integralmente daquela mentalidade, ou você está fora. E se você está fora, você tem que ser banido do convívio social. Veja que a igreja, ela nunca foi assim. A igreja católica sempre foi muito plural. Então, por exemplo, você tem padres beneditinos, franciscanos, só de franciscanos tem franciscanos conventuais, franciscanos menores, franciscanos capuchinhos, e outras infinidades de franciscanos, dominicanos, cistercienses, e hábitos dos mais diversos, e jeitos e formas, e ritos. A Igreja Católica é constituída por 20 e tantos ritos. A pluralidade da igreja. As igrejas protestantes não, é um negócio só. Pá! Único. Não tem diversidade. E quando acontece diversidade, é pela via da divisão. Sempre com um sonho puritano na mente. Agora sim nós vamos fazer a igreja ideal. Agora nós vamos construir a comunidade certa. Agora nós vamos fazer a igreja dos sonhos. E aí aquilo fracassa, e vai de novo, e tenta-se mais uma vez, e assim por diante. Isso, depois teve uma manifestação política na história, quando o totalitarismo se desgrudou da religião e começou a se impor como totalitarismo laico, depois como totalitarismo ateu, e hoje como um totalitarismo que não quer mais demolir apenas Deus, mas quer demolir o homem. E esse totalitarismo é cruel, sanguinário, persecutório, intolerante, inquisitorial, excomunga, e a prova disso é o que eles chamam de cultura do cancelamento, que escraviza todas essas boçalidades da mídia, esses imbecis que estão o dia inteiro falando na televisão para se agradarem uns aos outros, porque na hora em que um disser alguma coisa que soa herético aos ouvidos da ditadura da opinião, imediatamente ele se torna vítima do cancelamento, ou seja, da excomunhão social. Porque incorreu no sacrilégio, na heresia de se opor aos dogmas imundos dos bárbaros que estão aí por fora. Esse é o totalitarismo de hoje em dia. É o totalitarismo que obriga todo mundo a ser joio e que quer arrancar o trigo a todas as custas, e que persegue, aonde encontra um cheiro de trigo, vai atrás e retira. De certo modo, a parábola está invertida, mas a lógica é a mesma. Nós precisamos ter ponderação, porque o reino dos céus não é totalitário. Ele segue uma outra lógica. Ele não é puritano. O reino de Deus não é assim.
ele, infelizmente, precisa adaptar-se à fraqueza da condição humana. Nós não chegamos ainda na parousia, no escatom, no final das coisas, quando Cristo virá e estabelecerá inexoravelmente o seu reino. Nós estamos a caminho disso, mas nós não chegamos ainda lá. Enquanto não chegarmos lá, todos nós somos fracos, falhos, temos defeitos, não entendemos as coisas de uma maneira clara, nos enganamos, nos confundimos, fazemos maus juízos, nos equivocamos, precisamos retificar, temos que ter a humildade de acertar os nossos passos, de corrigir os nossos desvios. E essa sensatez é o que nos impede de cair debaixo do controle de um espírito de engano e fanatismo.